De convidar Pedro Washington, co-CIO da NCH Capital. Muito obrigado novamente pela participação aqui no nosso programa. É sempre muito importante essa conversa direta com os principais especialistas do mercado. Muito obrigado mesmo pela participação aqui no BMC Stock. Nada, obrigado vocês por me receber. Maravilha. Pedro, assustou ou não? Eu quero saber de quem está aí na linha de frente do mercado financeiro brasileiro. Preocupa ou não preocupa esses dados da China, mas principalmente os dados do IBC-BR divulgados pela manhã? A gente teve um resultado, inclusive, abaixo do piso das expectativas do mercado, pelo menos aquelas expectativas coletadas pelo broadcast. Então, eu gostaria de saber aí de quem está atuando diretamente, claro, nesse mercado financeiro, não a parte do jornalista aqui, mas justamente ter essa leitura, se a atividade econômica brasileira ainda está dentro das estimativas. O Focus ainda está projetando ainda mais crescimento, então nós tivemos uma revisão, na verdade, para 2,24% de crescimento em 2023. Então, são informações, o mercado está muito otimista, os dados eles vieram um pouco abaixo das expectativas, mas não sei se são suficientemente preocupantes para motivar alguma revisão. Como que vocês receberam esses dados de atividade aí para o último mês? Bom, assim, os dados, bom não é, né? Assim, vamos fazendo bem, obviamente, era uma conversa diferente se a gente estivesse falando aqui, a estimativa era 0, se tivesse sido positivo 2, veio negativo Perfeito. 2, né? Positivo 2 seria melhor, não tem como fugir disso. Ainda é algo desesperador? Não. Se você olha ali, acho que é muito varejo ainda batendo muito no Brasil, né? Então, a questão de endividamento das famílias ainda claramente um problema, né? Que o governo tentando aí com o Desenrola, por exemplo, melhorar, mas isso aí claramente ainda é uma âncora hoje que você vive na economia. E então, assim, bom não é bom, acho que é o suficiente para a gente começar a projetar coisas piores? Também ainda não. Mas você para pensar um pouco, para entender o que está acontecendo. De novo, acho que a boa parte disso aí vem de varejo, né? Então, eu acho que bate inclusive mais aí nesse setor específico. Tá todo mundo com uma certa empolgação, esperando para ver o que acontece quando os juros caírem de fato, né? Melhorar um pouco essa dinâmica, mas parece que a gente todo mês fica um mês mais distante, né? Da reviravolta, da melhora, né? Então, acho que assim, o dado preocupa, mas não é hora para pânico, vamos dizer assim, né? Ele é o dado que acho que ninguém gostaria de ter visto, mas não é agora acabou, a bolsa vai cair 20%, também bem longe ainda dessa realidade. Como você mesmo falou, tem coisas boas ainda que o pessoal está colocando na conta acontecendo. Quando a gente fala de China, de novo, acho que a única coisa de China é que você tem sempre a possibilidade do governo chinês virar a mão, né? Ser um pouco mais agressivo no curto prazo, né? Então ali você tem, digamos assim, alguém com uma caneta que pode resolver o problema. Não acho que vai, mas isso poderia acontecer. Quando você olha para o Brasil, é óbvio que se a China, nosso maior parceiro comercial do Brasil, tivesse indo bem, era melhor. Em termos de bolsa, pesa no maior ativo do índice, né? Então, você ter uma China boa é muito importante para o índice Bovespa, mas não necessariamente para as ações, né? Por esse peso muito grande que o índice tem em commodities, principalmente minério, e nos bancos, né? Às vezes é bom a gente dar um passo para trás e entender como o todo tá esses setores, essas empresas, porque realmente elas têm um peso grande demais. Então, às vezes, fica parecendo, né, que você tem, entre aspas, um problema, alguma coisa quando o índice não está indo muito bem, e na verdade você tem muitas oportunidades em outros lugares. E o contrário também, né? Então, às vezes, quando o índice está indo muito bem, digamos que você começa a ter notícia boa da China, Vale volta ali para o high, isso é mais 6% para o índice, 5% para o índice, não necessariamente foi uma mudança estrutural do país, né? Então, né, tem que olhar um pouco esses dois lados da moeda. Mas dito isso, assim, acho que para o Brasil, notícias ruins para o dia de hoje, mas ainda nada que sacramenta aí que vamos ter problema de PIB, né, problema de crescimento no médio prazo, mas certamente uma notícia ruim.
Maravilha. O que eu sempre comento aqui na BMC News, enquanto um chora, outro vende lenço. Se a Vale está caindo aqui, não está em seu patamar máximo no ano, a gente ainda vê o Ibovespa próximo dos 120 mil pontos. Então, não necessariamente a companhia vai fazer um peso muito grande, tem bastante participação no índice, mas não necessariamente tem que ser medida ali como uma saúde ou não do mercado brasileiro. Enquanto a operação da Vale pode estar um pouco mais pressionada, tem outras companhias, como é o caso da construção, que vê nisso uma oportunidade, ou seja, redução dos custos de construção, redução da matéria-prima, inclusive o IMAT, que a gente gosta sempre de dar uma olhada ali, está caindo bastante nesse primeiro semestre de 2023, e tira um peso sobre as construtoras, sobre as incorporadoras, sobre, claro, quem atua direto ali na economia. Então, como eu falo, nós temos um momento um pouco mais negativo para a Vale, mas pode ser positivo para outra companhia e vice-versa. Não necessariamente o índice, que tem bastante pressão de commodities, vai representar o que está acontecendo no interno ali das companhias, nas operações específicas. E eu gostaria de saber justamente sobre isso. Você mencionou perspectivas sobre juros aqui no Brasil, pode demorar mais, pode demorar menos. Eu li algumas avaliações indicando que a economia brasileira um pouco mais pressionada pode sim ser um dos fatores que corroborem aí para uma queda de juros um pouco mais rápida pelo Banco Central. Então, não sei como você identificou esse momento. É aquele negócio, né? Às vezes a notícia negativa pode ser tomada como positiva, a notícia positiva, na verdade, é um pouco mais negativa para alguns segmentos do mercado. Como que essa economia é um pouco menos pujante do que nós projetávamos aí, bem menos, que estava abaixo, inclusive, do piso aí das expectativas, mas foi um dado ruim, mas não catastrófico, como você bem mencionava, pode ajudar na queda um pouco mais acelerada dos juros. Como que você enxerga esse patamar? E, claro, a gente teve pouca participação, pelo menos aquela participação que nós víamos nas últimas divulgações, do agronegócio. Como que você enxerga aí esse papel, esse poder do agronegócio, pelo menos ao longo do ano? Nós tivemos um resultado brutal no primeiro trimestre. Você acha que pode se repetir nesse segundo trimestre? Ou o dado ainda deixa aí alguns passos atrás? E quanto necessariamente um dado bom para a economia, tocada só pelo agronegócio, é um resultado positivo para o investidor? Acho que são várias perguntas aqui, várias dúvidas que a gente tem sobre a visão do mercado desses dados apresentados. Vamos lá, assim, quando a gente fala da questão do dado ruim, né, às vezes ajuda os juros a cair, a gente viveu muito isso no passado com os juros americanos, né? Você via dado ruim, às vezes, de emprego, ou dado abaixo do esperado, e aí no primeiro momento a bolsa caía e depois o pessoal, não, mas dado ruim quer dizer que vai baixar os juros. Aí a bolsa voltava a subir. Então, tem um pouco disso. Eu acho que não é o suficiente para mudar muito do que o Banco Central aqui vai fazer. Eu acho difícil esse dado sozinho, né, mudar o script ali, que eu acredito que vai ser 0,25, porque o Banco Central tem sido extremamente tentando não dar muita volatilidade no sentido, né, telegrafar com muita antecedência aquilo que ele vai fazer. Então acho difícil que ele mude alguma coisa para a próxima reunião imediatamente sem comunicar, né? Então é por isso que eu acho assim, uma sequência de dados desse, sim, aí eu acho que faz com que o ciclo acelere. A gente continua vendo inflação caindo, IGPM, né, o IGP caindo, né? Então, assim, a inflação até o final do ano ela até aumenta no 12 meses, mas de forma relativamente controlada. Então, eventualmente, você pode ter não uma pressão, porque claramente o Banco Central não está caindo nessa depressão, mas de ter um olhar de dizer, olha, dá para ir mais rápido, né? E precisa ir mais rápido, dá para ir mais rápido. Né? Então acho que sim, mas acho que não é só o dado de hoje. Se você tiver uma continuidade desses dados aí no curto prazo, né, nos próximos 2, 3 meses, aí eu acho que a gente pode ver sim uma aceleração aí daqui umas 2 reuniões do Copom para baixo. Acho que dá para colocar isso na conta, sim. Quando a gente olha o agronegócio, né, que você comentou, veio muito forte no primeiro tri. Eu acho que commodities caíram, então não acho que venha tão pujante, digamos assim, no restante do ano. E agora, infelizmente, para o investidor brasileiro, isso acaba sendo pouco relevante. Você tem pouquíssimas oportunidades, né, de participar do agronegócio brasileiro. Eu espero, inclusive, que
na próxima janela de mercado, a gente veja muito mais empresa do agronegócio entrando no Ibovespa, vindo, acessando o mercado de capitais. Eu acho que o primeiro passo, a gente aqui tem um Fiagro, né? Então a gente viu esse primeiro passo com o Fiagro, de pelo menos na questão de dívida, o pessoal acessando um pouco mais o mercado de capitais, ficando um pouco menos dependente de crédito público. Acho que isso até ajuda, inclusive, né, os cofres públicos, de certa forma, você criar um mercado de capitais relevante para esse tipo de empresa. E eu acho que assim, o próximo passo num bom mercado, resultado tem sido bons dessas empresas, tem muita empresa boa no setor, muita empresa boa, e que pode sim acessar mercado de capitais, tomar equity, crescer, né? Você criar empresas, né? Ter mais M&A no setor, etc. Então, infelizmente hoje a pessoa física tem pouco acesso a participar desse tipo de oportunidade, né? Então, o segundo semestre aí eu acho que até bem marginalmente mais fraco, mas também acho que impacta pouco a bolsa brasileira, etc. Eu acho que a gente teve um certo susto do lado da dívida, com um pouco da fraqueza ali do juros muito altos, a dívida desse setor é praticamente CDI+, mas eu acho que está grande parte equacionado. Mas acho que é isso, assim, infelizmente não tem muito como participar, mas eu espero que isso mude, assim, venha uma onda de IPOs aí, 2024, 2025, muita coisa do agro. Maravilha. Você tinha mais uma que eu pulei. Acho que foram todas as 3 atendidas, na verdade. A gente falou sobre essa expectativa, peso do agro, falou sobre a reação do Banco Central. Então, os temas gerais aqui que estavam na minha cabeça, pelo menos de dúvida, já foram atendidos, viu, Pedro? Eu sempre gosto de comentar que nós somos um mercado característico pelo agronegócio, uma das maiores potências aqui do Brasil. Só olhar para o PIB do primeiro trimestre, mais de 20% de crescimento, puxou para cima, 10% do PIB aí, se a gente comparar a percentagem de participação nesse produto interno brasileiro. No entanto, nós temos, claro, poucas oportunidades alternativas. Tem companhia de silos que não necessariamente ali está ligada ao setor, mas não é a produção do agronegócio. Nós temos a companhia ali como o Brasil Agro, que mais vende terra do que produz nessas terras, então você tem pouca participação na produção geral do agronegócio. Então, você tem poucas alternativas hoje para o investidor, pelo menos de bolsa de valores, para integrar, para participar desse mercado. Justamente uma das dores aí que eu enxergo no mercado brasileiro, né, Pedro? Exato. Se você for pensar em percentual do PIB, né? PIB direto de agro está ali entre 15% e 20%. A bolsa deveria ter entre 15% a 20% direto de agro, né? Você tem hoje poucas empresas, né? Brasil Agro eu considero uma, SLC, São Martinho, Raízen. Né? Então você tem alguns players ali, mas ainda não é expressivo, né? Não é expressivo, né? A gente tem de commodities, tem minério de ferro e tem petróleo, mas as commodities agrícolas aqui ficam um pouco de fora. Exatamente. Um pouco de proteína, né? Mas que de certa forma faz parte, mas né, falta as grandes empresas, grandes produtores de soja, por exemplo, né, listados no Ibovespa. Maravilha, a gente tem um monte de empresa aqui de tecnologia, talvez aí alguns segmentos até mais adversos, é difícil do investidor aqui mais tradicional entender. A gente tem pouca companhia do setor de agronegócio, sempre uma dor aí que eu destaco aqui na nossa programação. E claro, fico a entender o que impede essas companhias de acessarem o mercado de capitais, ou se essas companhias, empresas, grandes produtores não querem acessar o mercado de capitais. Uma alternativa, como você bem mencionava, o Fiagro, mas mais pelo lado da dívida ali, mais pelo lado da cessão de crédito, então não tem a participação direta ali no resultado da companhia. Pedro, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje, já me tirou aqui algumas dúvidas, eu tenho certeza que esclareceu bastante coisa aqui para o investidor que está nos acompanhando. Muito obrigado mesmo pela participação, seja sempre muito bem-vindo e, claro, convido todo mundo aí a conhecer os produtos oferecidos pela NCH. Você mencionava que tem Fiagro, mas tem bastante coisa aí disponível por vocês. Sim. Sempre que eu chamo a atenção aí do pessoal que nos assiste, que o participante aqui, o convidado, o especialista, está trabalhando no mercado financeiro, tem produtos oferecidos, então sempre convido aí todo mundo a conhecer o que eles oferecem. Muito obrigado mesmo. A casa hoje temos Fiagro, FII, fundo de crédito, fundo de equity. Bastante então, coisa, né? A gente consegue ter uma visão boa aí do mercado como um todo. Maravilha, muito obrigado. Muito obrigado. Então, sempre à disposição.
Maravilha, Pedro Washington, co-CEO da NCH Capital.